gostaria de falar a importância que o grupo de estudo tem sido para mim, porque tem tocado muito fundo dentro de mim e tem me ajudado a aprimorar ainda mais a minha evolução. Falta muito, né? Mas, assim, tudo que eu tenho aprendido tem me auxiliado demais para isso. Eu vou falar sobre os capítulos 11 e 12 do Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo e amar os vossos inimigos. Eu creio que o capítulo 12 ele é um pouco mais polêmico, porque quando a gente fala em inimigo, já vem na nossa mente aquela pessoa que nós temos um certo desafeto, né? Mas antes de chegar nessa parte, vou falar da parte boa, que é amar ao próximo como a si mesmo. Sempre que eu leio esse evangelho, eu tenho uma visão diferente dele. Mas o cerne do evangelho em todo, que é a lei de Deus e a lei de Jesus, é o amor. E a gente sempre, quando falamos em amor, a gente tem que tirar da nossa mente o amor como aquele ideal romântico, aquele ideal de gestos grandiosos, né? A gente tem que entender o amor como aquilo que Jesus nos ensinou, que é a prática máxima da caridade. A caridade para com o irmão, a caridade para com aquele que te procura sempre em alguma situação, sempre temos isso, para que você o auxilie. Então, amar ao próximo como a si mesmo é fazer para o próximo como se fosse para você. E é por isso que a gente tem que aprender a trabalhar dentro da gente esses sentimentos de misericórdia, de compaixão, de perdão, de paciência. Se nós levássemos certamente tudo aquilo que está no Evangelho, não necessitaríamos de leis escritas. Se moralmente passássemos a praticar tudo que está escrito ali que Jesus nos ensinou, ensinamento esse, que vai ter aí historicamente 2018 anos, a Terra seria hoje não um mundo de expiação, mas sim um mundo de regeneração. É claro que a Terra é pensada como um local para qual todos nós aqui encarnamos, para que possamos compensar as nossas falhas e aprender a trabalhar isso que Jesus nos ensinou. Aprender a trabalhar essa fé, esse amor. Uma das passagens do Evangelho, do capítulo 11, é aquela máxima que todos nós conhecemos, que estava Jesus, quando chegou um fariseu. O fariseu era um dos grupos de judeus que existiam naquela época, e eles eram considerados doutores da lei, porque eram homens ilibados, né, com a sua moral, que seguiam corretamente todos os costumes das leis mosaicas. E ao longo de todo o Evangelho a gente vê o quanto os fariseus eles se admiravam e também criticavam as mensagens de Jesus, e sempre queriam testar tudo que Jesus fala. E aí eles questionam, naquela época, a região ali dos judeus era dominada pelos romanos, que cobravam os impostos altíssimos, né, para a manutenção ali da cidade. E eles perguntam para Jesus se é lícito continuar pagando aquele imposto. E aí Jesus pega e responde para eles de quem é a imagem que está na moeda do imposto. E aí eles falam, é de César. Que César era o título do imperador romano daquela época. E aí ele fala, então, dai a César o que é de César. O que ele quis dizer com isso? Porque a gente tem que entender que Jesus, as mensagens de Jesus, elas têm que ser entendidas sempre nas entrelinhas. Ele quis dizer, com essa fala, que é restituir a cada um o que lhe é devido. Essa máxima prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Mas, principalmente, entender que na Terra nós sempre vamos ter certas leis e certas regras que nós devemos seguir. Podemos não concordar com elas, podemos achar que elas são falhas, mas se nós estamos aqui também é para ter humildade de aprender a seguir essas regras. Porque tudo o que acontece, acontece por causa de Deus. Deus que decide por que você tem que seguir determinada regra, determinado padrão.
É claro que ele também vai determinar quando esses padrões eles devem ser mudados. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente tinha que a escravidão era algo aceito socialmente. Mas através do germes, da pequena semente que foi germinando em algumas pessoas para mudar essa realidade que era uma realidade errada. E essa semente é plantada dentro de nós por Deus. Então, essa máxima de Jesus, dai a César o que é de César, é para que a gente aprenda e entenda que existem certas leis terrenas que nós vamos ter que seguir ao longo da nossa encarnação. No Evangelho também tem sempre, todos os capítulos, eles têm como base também as instruções dos Espíritos. E os Espíritos falam que a lei máxima é a lei do amor. E o amor, ele sempre nasceu dentro de nós. Deus, quando nos criou, colocou essa centelha dentro de nós. Na verdade, a nossa criação é o amor mais puro que Deus tem por nós. Mas o que seria o amor? Ele é a essência divina. É tudo aquilo de que nós somos feitos. E por isso que nós devemos aprender a expandir esse amor para com todos. Quem acredita na pluralidade da existência, nós espíritas que acreditamos, sabemos que aquele irmão que sempre vai estar te procurando em algum momento, e ele necessita de você, ele é o instrumento que Deus coloca para você, para que você possa evoluir. Então, muitas vezes, eu digo, a gente esquece que tudo o que acontece tem um propósito. E que se você está passando por determinada fase da sua vida e não entende o porquê, pode ser que aquilo ali seja uma forma de Deus te demonstrar que você pode mais, que você pode estar sempre evoluindo. Os efeitos da lei do amor, quando nós praticamos na totalidade a lei do amor, é o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Lembrando, é aquela felicidade, nunca será a felicidade plena, porque, como Paulo bem disse, a felicidade não é deste mundo. Mas é aquela felicidade que ela não pesa, você aceita certas situações, você tem paciência, você trabalha dentro de você a humildade para aceitar certas situações da sua vida. A gente tem que entender também que amar o próximo, quem é esse próximo? É a humanidade toda. É todo aquele que te procura. É todo aquele que necessita de uma palavra amiga, de uma boa ação sua. Então, a gente tem que entender e passar a praticar exatamente isso. E aí eu deixo uma pergunta para todos nós. O que nos impede de praticar o amor ao próximo? A meu ver, é que nós estamos numa cultura que valoriza muito a individualidade, que valoriza muito o eu ao invés do coletivo. Então, por muitas vezes, você pensa, eu não vou fazer tal coisa porque isso seria me rebaixar para fulano. Eu não vou realizar tal ação porque eu mereço mais do que isso. Nós temos esse pensamento. É claro que esse tipo de pensamento, ele ocorre porque nós estamos aqui na Terra para corrigir isso. Como que você tendo essas ações e esses pensamentos, você iria para um mundo superior se a sua energia não é compatível com aquilo ali? Nós estamos aqui na Terra exatamente para aprender a trabalhar esses tipos de pensamentos e esses tipos de ação. E aí, nós entramos na questão de amar os inimigos. Para mim, é claro que a época que o Evangelho foi escrito, né? Mas para mim, inimigo é uma palavra muito forte. Não porque eu não tenha, mas para mim o inimigo é sinônimo de... Vem carregado daquelas palavras daqueles sentimentos de ódio, de tristeza, de repulsa, né? Toda vez que você fala inimigo, geralmente na nossa mente já vem aquele pensamento, fulano. Ou então, tal situação me deixou e eu tive um inimigo, passei a ter um inimigo por causa disso. E aí nós entramos num tema polêmico
que é a questão da caridade para com os criminosos. Porque quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo e amar os inimigos, a gente também tem que colocar na balança que os inimigos são aqueles que causaram algum mal para nós. Sempre, atualmente, não que antes não existissem certos crimes que nós sempre atualmente vemos, mas as mídias hoje, elas gostam de propagar muito o que é negativo. É como se, para atrair a atenção de todos nós, as boas ações fossem esquecidas. E só aquilo que acontece de ruim que atrai, né? Que atrai a atenção de todos nós. E aí, a gente tem que aprender a praticar e entender que nós aqui não somos justiceiros. Quem é você para julgar a ação do outro? Mas o outro matou alguém que eu amava. Você não sabe se em outra vida aquele outro sofreu pelas mãos da pessoa. Você também não sabe qual é o propósito de Deus. Vinícius, como bem falou aqui, certas situações que acontecem, elas no momento podem escapar assim, ao nosso entendimento, mas elas acontecem por algum motivo, por algum tipo de restituição. Pode ser que aquele inimigo que fez alguma ação errada, considerada errada por todos nós, pelo que nós aqui, que causou algum sofrimento, né? A partir do momento em que você demonstra para ele uma centelha de perdão, uma centelha de paciência, uma centelha de caridade, você pode ser o instrumento que vai mudar a vida da pessoa. Então não nos cabe julgar aquela pessoa por causa das ações dela. Uma coisa que Kardec deixa bem claro nesse capítulo é que amar o inimigo não é mesmo que amar o amigo. Como que você vai realmente sentir por aquele que te causou algum mal, o mesmo sentimento que você tem por aquele que sempre te faz bem? Gente, amar o inimigo é você não desejar o mal a ele. É você não se regozijar, você não se sentir feliz porque aconteceu alguma coisa ruim na vida dele. É você não achar que você é superior porque você segue tudo aquilo, você segue as ideias consideradas corretas e ele se perdeu ao longo da caminhada dele. Então é isso que seria amar o inimigo. É você não se sentir alegre quando o mal acontece com ele. É você não demonstrar e não odiar aquele inimigo. Ah, mas isso é difícil de fazer porque fulano foi muito ruim comigo. Por causa de fulano aconteceu isso e isso na minha vida. Vocês já pararam para pensar o quanto é custoso e o quanto é cansativo sentir ódio, sentir tristeza dentro da gente, repulsa, rancor? O quanto isso desgasta? Então, a gente tem que aprender realmente a deixar o nosso coração livre dessas emoções. Porque quando nós trabalhamos somente esse tipo de vibração, esse tipo de energia dentro de nós, nós não nos deixamos abertos para aquilo que é bom. Nós não nos deixamos abertos para praticar o amor e a lei de Jesus. É fácil também amar só quem nos faz bem. Ah, tá. Seria muito fácil eu praticar o amor com o meu próximo se for aquele próximo que está sempre comigo, realmente. Aquele próximo que é meu amigo, que me acompanha em todos os problemas, que estende a mão para mim sempre que eu preciso. Isso é muito fácil. Por isso, que mérito que teria eu praticar, não que você não tenha que praticar, né, claro, mas eu falo assim, qual é o mérito que você teria de praticar o amor ao próximo só com quem te faz bem? Então, nós temos que aprender a praticar o amor ao próximo com aqueles também que mais necessitam, que estão no caminho errado. E é enviar para ele, para aquela pessoa, as energias para que ele se reabilite, para que ele volte para o caminho do bem. Então, o que a gente pode concluir dos dois evangelhos, eu não vou me alongar muito, que é praticar a caridade, a misericórdia, a paciência e o amor são exemplos maiores de seguir o que Jesus nos ensinou. E o que levará ao nosso aprimoramento moral e espiritual,
A nossa evolução depende de nós e de nossas ações. Eu gostaria que ficasse muito claro isso aqui. Que só depende de você conseguir o aprimoramento espiritual necessário que Jesus quer que nós consigamos. Então, que a gente sempre tenha em mente que depende de você, depende das suas ações, dos seus pensamentos e sentimentos, para que você possa alcançar a evolução espiritual.